Em dezembro de 2024, a pacata cidade de Assis, interior de São Paulo, se comoveu com um acontecimento que marcou a comunidade. Aos 10 anos, Mateus saiu para andar de bicicleta e algo inesperado mudou sua história para sempre. Dias depois, a verdade veio à tona, revelando um cenário devastador que comoveu o Brasil. O caso expôs um lado sombrio de alguém em que a família confiava. Isso nos leva a refletir o quão pouco sabemos sobre quem está ao nosso lado. Esse é o canal Casos Solucionados e antes de começar o vídeo de hoje, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. Vamos juntos? Mateus Bernardo Valim de Oliveira nasceu dia 3 de novembro de 2014 em Assis, São Paulo. Ele morava com a mãe e o irmão mais novo no bairro Vila Glória, em Assis. Mateus era muito alegre, sorridente e educado. Tinha um jeitinho doce, amoroso e muito carinhoso. Por conta disso, até ganhou o apelido de Pé de Manga. Gordinho também era um outro apelido carinhoso, pelo qual a família e pessoas mais próximas o chamavam. Ele estava prestes a iniciar um novo ciclo em sua vida escolar. Ia para a 5ª série. Cheio de sonhos e energia, ele era apaixonado por bicicletas e motos. Todos os dias, Mateus podia ser visto pedalando pelas ruas do bairro. Na maioria das vezes, acompanhado dos amigos. Era ali, com a bicicleta pedalando livremente, que ele encontrava alegria. Era, sem dúvidas, a melhor parte do seu dia. Afinal, era só uma criança andando de bicicleta como qualquer criança com sonhos de criança. Bom, agora indo para o dia em que tudo mudou, era dia 11 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, quando Mateus pediu permissão à mãe para andar de bicicleta pelo bairro. A mãe questionou com quem ele iria e ele respondeu que iria sozinho mesmo. A mãe, em um gesto de cuidado, pediu para que ele não fosse e ficasse com ela, mas ele, com vontade de aproveitar o dia, estava mesmo disposto a ir. Então, como era uma atividade comum para ele, ela resolveu deixá-lo ir, sem saber que aquele seria o último momento que ela o veria com vida. Então, por volta de 12:30, Mateus saiu de casa. As horas foram passando e, ao entardecer, ele ainda não havia retornado, como de costume. Ele nunca havia ficado tanto tempo fora de casa, então, muito preocupada, a mãe passou a ligar para todos os amigos dele e pela vizinhança saiu para procurá-lo, mas não obteve nenhuma informação ou notícia. Ninguém havia estado com ele ou sequer tinha o visto. Naquela noite, todos os amiguinhos de Mateus começaram a se reunir na casa dele, esperando que ele voltasse a qualquer momento. A essa altura, toda a família já estava aflita. A mãe então registrou um boletim de ocorrência e as buscas por Mateus começaram no mesmo dia. Só restava aguardar. Ainda assim, ela tinha esperança de que, pela manhã do dia seguinte, o menino retornasse para casa. Porém, ele não apareceu. Ela então recorreu às redes sociais para informar sobre o desaparecimento e pedir ajuda. E mesmo com a polícia já realizando as buscas, ela, muito desesperada por respostas, resolveu fazer um apelo à Record TV na esperança de que a divulgação ajudasse a encontrar o menino, caso ele estivesse na casa de algum amigo ou coisa do tipo, mesmo sabendo que isso não fazia parte do comportamento dele. Então, com a repercussão na mídia, o caso rapidamente ganhou grande visibilidade, comovendo pessoas de diversas cidades e estados do Brasil. A cada dia, a angústia aumentava, sem resposta nenhuma, todos aflitos, em oração e na torcida para que Mateus fosse encontrado com saúde e em segurança. As buscas ficavam cada vez mais intensas, equipes especializadas foram mobilizadas, contando com o apoio de helicópteros, cães farejadores e drones. Durante dias, os agentes percorreram terrenos baldios, áreas de mata e ruas do bairro. Diversas testemunhas também foram ouvidas para coletar informações que pudessem auxiliar na localização do menino. Câmeras de segurança também auxiliavam nas investigações. Nesse período, teve um detalhe que acabou dificultando um pouquinho as investigações, que foi a informação inicial passada pela mãe de Mateus sobre a roupa que ele usava no dia do desaparecimento. Ela disse que o menino estava usando uma camiseta do Barcelona, que é grená, um tipo de vermelho, né, e azul. Então, a polícia e as pessoas estavam procurando nas imagens das câmeras
um menino de camiseta azul e vermelha. Porém, só no sábado a mãe acabou confirmando, lembrando que na verdade ele estava usando uma camiseta também de time, só que de cor azul com gola branca. Aí que então as pessoas e a polícia precisaram refazer as buscas em suas imagens e procurar por um menino de camiseta azul. Foi aí que na segunda-feira conseguiram encontrar uma imagem dele e a polícia divulgou. Essa imagem mostrava Mateus andando de bicicleta antes do desaparecimento. Ele é visto pedalando sozinho pela rua André Perini por volta de meio-dia e pouco, ainda no dia 11. Aparentemente ele andava tranquilamente, passando em frente a comércios e residências. No entanto, nenhum morador ou qualquer outra pessoa da região o viu, deixando assim a ausência de testemunhas. No dia 16 de dezembro, a polícia teve acesso a outras imagens que mostravam o menino ainda no mesmo dia do desaparecimento, por volta das 4 horas da tarde. A imagem mostrava ele acompanhado de um homem em uma região próxima a uma área de mata. Como esse homem foi possivelmente a última pessoa a estar com o Mateus antes de seu desaparecimento, a polícia precisava ouvi-lo como testemunha. Então, bem rápido, a polícia identificou o homem. O nome dele é Luiz Fernando Sila de Almeida, de 46 anos. Ele era um vizinho conhecido da família de Mateus, que morava quase em frente à casa da família e inclusive eram bem próximos. Então, no dia seguinte, dia 17, Luiz foi chamado para prestar depoimento junto de outras 7 pessoas. E aí, esse momento marcou um ponto crucial nas investigações. No primeiro depoimento, o Luiz alegou que encontrou com o Mateus numa região de mata atrás de um clube da cidade, relatando que tiveram uma breve conversa e logo após ele deixou o local e o menino permaneceu por lá. Com isso, ele foi liberado após prestar o depoimento, mas mesmo assim, para a polícia, ele era considerado um dos principais suspeitos. Alguns colegas de Mateus teriam prestado o depoimento relatando que esse homem, o Luiz, já teria tentado abusar sexualmente deles. A polícia também obteve novas imagens de câmeras de segurança, onde o Luiz foi visto chegando e saindo de casa algumas vezes. Inclusive, em uma das imagens, ele foi visto no final da tarde do dia em que o Mateus desapareceu, saindo da área de mata em que teria se encontrado com o menino. Uma das imagens registrou ele saindo do local com uma bolsa rosa que tinha algo dentro. Com isso, mais tarde, o Luiz foi convocado novamente para prestar depoimento, onde apresentou controvérsias. Enquanto o depoimento acontecia, a polícia decidiu realizar uma busca na casa dele e, para surpresa deles, foram encontrados objetos que podiam ter relação com o crime. Então, a partir daí, o depoimento dele apresentava ainda mais inconsistências quando confrontadas com as provas coletadas. Os materiais coletados na residência foram uma serra que estava dentro da bolsa rosa, a mesma que foi vista nas imagens das câmeras, e peças da bicicleta do Mateus. Bom, eram evidências que o conectavam com o desaparecimento do Mateus. E aí, com isso, a polícia delimitou a área de mata em que o suspeito disse ter se encontrado com o menino como ponto de interesse. A partir desse momento, as buscas foram intensificadas, equipes especializadas foram enviadas ao local acompanhadas de cães farejadores. A área era extensa e foi minuciosamente vasculhada. Com isso, no dia 17 de dezembro, 6 dias após o seu desaparecimento, por volta das 3h30 da tarde, o corpo de Mateus foi encontrado a 4 minutos de sua casa. O corpo foi encontrado com sinais de violência extrema, em um estado que indicava a ausência de partes essenciais. O tórax de Mateus foi encontrado na beira do córrego boiando. As pernas foram encontradas enterradas ali próximo ao local. Bem próximo aos restos mortais também foi encontrado uma bermuda jeans e uma camiseta azul. A área se tornou rapidamente o epicentro de uma intensa movimentação. Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica rapidamente isolaram a área para iniciar os procedimentos periciais. A mãe de Mateus foi chamada às pressas à delegacia para ser informada da morte do filho. Ela reconheceu que as roupas encontradas pertenciam ao filho. Com a confirmação de que era mesmo o Mateus, o clima de comoção tomou conta de todos. Moradores da região e curiosos começaram a se reunir nas proximidades para acompanhar os desdobramentos do caso. Na mídia, a notícia também se espalhou rápido, aumentando ainda mais a repercussão do caso. A dor e indignação de todos foram evidentes
Mas o momento também trouxe um senso de união, com muitas pessoas manifestando solidariedade e apoio à família de Mateus. As pessoas também cobravam justiça para que o responsável logo fosse encontrado e punido. A dor da mãe de Mateus foi compartilhada por toda a comunidade. Assis inteira estava em luto. A partir daí, a polícia não tinha dúvidas que o Luiz era sim o principal suspeito. Novas buscas foram feitas na casa dele e o que os investigadores encontraram na residência chamou muito a atenção. Eles encontraram animais mortos, dispostos de uma maneira considerada muito estranha, mas não deram detalhes. Mas enfim, o Luiz, que já havia prestado 2 depoimentos, apresentando versões contraditórias, foi levado para um novo depoimento. Durante o interrogatório, ele não teve mais como sustentar tanta mentira e acabou confessando o crime. Na declaração, ele confessou ter atraído o Mateus para aquela área de mata com o pretexto de fazer um piquenique. Ao chegarem lá, ele disse que houve um desentendimento com o Mateus e ambos começaram a atirar pedras um no outro, até que o Mateus foi atingido na cabeça e caiu inconsciente. E aí ele foi lá, se aproximou do menino e constatou que ele estava sem vida. Então ele foi para casa e buscou uma serra para desmembrar o corpo do menino e ocultá-lo no lago. Quando questionado sobre a motivação do crime, o acusado afirmou à polícia que ele ouvia vozes que o incentivavam a cometer o homicídio. Ele também revelou que nutria inveja e raiva da felicidade das crianças. Ele também disse à polícia que possui um laudo de esquizofrenia, mas até o momento não há confirmação oficial ou laudo médico que comprove essa condição. Enquanto isso, do lado de fora, a situação estava se tornando cada vez mais caótica. Uma multidão se formou em frente à delegacia. As pessoas estavam revoltadas e a segurança precisou ser reforçada para evitar linchamento. Já no bairro, as pessoas ameaçavam a atear fogo na casa do Luiz. Então a polícia foi acionada e teve que ir rapidamente, porque lá, no mesmo quintal, morava o pai idoso do Luiz. O pai morava na casa dos fundos do quintal. Então, quando ele foi retirado de lá, as pessoas depredaram a casa. Também, muitas informações falsas começaram a circular pelo bairro, incluindo uma alegação de que o Luiz teria afirmado que o crime foi cometido a mando da mãe de Mateus, que o tráfico estaria envolvido. Esses boatos levaram algumas pessoas a desconfiarem dela, apontando sua frieza durante entrevista de televisão. Essas especulações infundadas acabaram atrapalhando um pouco o trabalho da polícia, que precisou lidar com distrações e acusações enquanto conduzia buscas e investigações. No entanto, mais tarde o delegado responsável pelo caso deixou claro que não havia nenhuma evidência que ligasse a mãe de Mateus ao crime, confirmando sua total inocência. Durante o interrogatório, a polícia questionou Luiz Fernando sobre o paradeiro dos membros da criança que não foram encontrados junto ao corpo. Luiz afirmou que dispersou os membros em diferentes locais para dificultar a localização e identificação da vítima. Apesar dos esforços das autoridades, nem todos os restos mortais foram recuperados. O velório de Mateus ocorreu dia 20 de dezembro em Assis, das 2 da tarde às 4, e o sepultamento logo em seguida no cemitério municipal de Assis. Até o momento desse vídeo, a polícia ainda não deu nenhuma declaração se localizou as outras partes do corpo e seguem fazendo buscas e investigações do caso. A decisão de enterrar a criança apenas com as partes encontradas foi tomada pela família logo após a liberação do corpo no IML. Agora, falando um pouco sobre o assassino, que na verdade são pouquíssimas informações e detalhes sobre a vida pessoal dele que eu encontrei. Ele residia em uma propriedade que compartilhava com seu pai, idoso cadeirante. A residência consistia em 2 casas no terreno. Nos fundos era onde vivia o pai e na casa da frente morava o Luiz. Ele foi descrito por um colega de trabalho como sendo uma pessoa desatenta, desligado, como se ele tivesse algum problema psiquiátrico ou intelectual. Ele chegou a mencionar a esse colega algumas vezes que tomava remédio controlado. O homem alegou que Luiz sempre foi um cara fechado e muito reservado, mas que ele nunca demonstrou agressividade em nenhum momento. Também mencionou que o Luiz demonstrava sinais de interesse por homens e que ele estava sempre fazendo coisas que atraíam adolescentes e crianças do mesmo sexo, como consertando bicicletas e até rolos com celular usado. A casa onde ele vivia foi descrita como muito bagunçada e repleta de objetos acumulados, ou seja, ele era um acumulador.
A casa ficava quase em frente à casa da família de Mateus e ele mantinha uma convivência próxima com eles. Luiz conhecia a mãe e a tia do menino e frequentava a casa da família. O Mateus também frequentava a casa de Luiz, especialmente quando ele se oferecia para consertar ou fazer melhorias na bicicleta do menino. Essa relação de proximidade não levantava nenhuma suspeita em relação a ele, já que suas interações pareciam amigáveis e naturais para a família do menino. Uma coisa que chama a atenção é que o Luiz costumava se referir a Mateus de forma carinhosa, o chamando de anjinho. Segundo as investigações, o Luiz se aproximou da família de Mateus já com a intenção de abordá-lo. Para isso, ele aproveitou a paixão do menino por bicicletas como pretexto para recebê-lo em sua casa para consertar a bicicleta. Ele também fazia isso com outros meninos do bairro. O delegado do caso ainda disse que a família de Mateus, em algumas ocasiões, esteve no local onde o menino foi encontrado morto, acompanhada do acusado. Juntos, eles chegaram a fazer piquenique no local. Agora, para finalizar o caso, foi requisitado o exame necroscópico à criança no IML para identificar a causa da morte, colher material genético para comparação com o acusado, colher impressões digitais e realizar exames para verificar se o menino foi vítima de abuso sexual antes da morte. Durante todas as evidências coletadas, o delegado do caso pediu a prisão temporária do Luiz e o pedido foi acolhido pela justiça. A prisão dele foi decretada. Ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para a Delegacia Pública de Presidente Venceslau, onde passou por audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia de Assis sob sigilo com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime e localizar as partes restantes do corpo da vítima. Agora eu esqueci de mencionar um detalhe sobre os animais mortos encontrados lá na casa do Luiz. O delegado responsável pelo caso disse que, embora a disposição dos animais fosse peculiar, não havia nenhuma confirmação de que tivessem relacionados a rituais satânicos. Porém, não pode descartar a tentativa de treinar, matar os animais para depois fazer com pessoas. Uma coisa importante que eu também esqueci de falar aqui é que no corpo do menino também tinha sinais de perfuração por faca. Bom, esse foi o caso de hoje, uma história que ainda abala muito pela crueldade, né? Como é um caso muito recente que ainda segue sob investigação, novas informações ou revelações podem surgir a qualquer momento. Então, assim que houver atualizações, eu trago aqui para vocês, tá bom? Deixa aí seu comentário pra gente falar mais sobre o caso. Também não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por ficarem até aqui e até o próximo caso solucionado.